ok, quando a gente fala de nacionalidade para filhos de pessoas naturalizadas, cônjuges de pessoas naturalizadas, quem são essas pessoas naturalizadas? É muito importante essa pergunta porque aqui há uma diferença de português nato, né, de origem, e o naturalizado. Mas esse tema é bastante complexo, né? Ele daria uma live para a gente estar explicando. Mas assim, para clarear um pouco para as pessoas, eu vou aqui dar alguns exemplos de quem pode ser um português naturalizado, né? Português naturalizado pode ser tanto quem adquiriu a nacionalidade por tempo de residência, como, por exemplo, quem vive aqui em Portugal há 5 anos tem direito a adquirir a nacionalidade portuguesa, este seria um português naturalizado, como também os descendentes de judeus sefarditas, né? A partir do momento que o processo de nacionalidade deles é aprovado, eles se tornam portugueses naturalizados. Todos esses, né, são considerados portugueses e têm a possibilidade de estar transmitindo a nacionalidade para seus cônjuges e filhos menores. Mas vale ressaltar que para essa transmissão há sim umas regras específicas para essa transmissão de direito, né? Sim, a gente sabe que muita gente aí já foi, já teve o seu processo concluído com sucesso, que já tem os seus assentos de nascimento, né? Mas a gente Uhum. sabe que o volume de pessoas aguardando também os processos serem analisados é muito maior do que os assentos emitidos, né? Então, imagina o seguinte: ainda tem muita gente que está com esse processo, na verdade, ainda em trânsito, né? E não sabem exatamente qual é o momento que podem Uhum, requerer essa nacionalidade, seja para os filhos, seja para a cônjuge, né? uhum. Então, assim, numa hipótese de uma pessoa que não fez o seu processo de nacionalidade de forma apensada, qual o melhor momento de iniciar o requerimento para transmitir a sua nacionalidade? Aham. Como você pontuou, se a pessoa ela não deu entrada no processo apensado, o que que é isso, né? Qual que é esse termo novo? Ano passado, a 2022, na verdade, o regulamento da lei de nacionalidade ele foi alterado e existe a possibilidade de entrar com o processo do principal, por exemplo, de um judeu sefardita, com o seu filho menor junto, né? Mas se essa pessoa não deu entrada no processo de nacionalidade de forma apensada, essa pessoa ela pode transmitir a nacionalidade para seus cônjuges e filhos menores quando for criado o seu assento de nascimento, né? O seu registro. Então, imaginando isso, né? Uhum, Quando eu dei entrada no meu processo, ainda não existia essa regra onde eu poderia dar ali a entrada junto de forma apensada, né? Tanto para garantir que o processo de quem eu estou transmitindo fosse mais rápido, né? uhum, Como também a gente garantir o direito de que quando esse processo foi dado entrada, ainda existe a lei que rege, eu, enquanto naturalizada, posso transmitir, eu vou precisar, então, esperar o meu processo ser finalizado. correto. É, mas qual é o momento ideal para eu começar a me preocupar, para eu começar a me preparar Uhum, para quando a minha nacionalidade sair, eu assim conseguir, então, dar entrada, então, para quem eu quero transmitir, né? Seja aham, cônjuge ou filhos menores. aham. É, a, A análise do processo tem uma linha do tempo, né? Quem tem um processo de nacionalidade sabe que tem as famosas bolinhas, né? Em que a gente consegue acompanhar, que causa bastante ansiedade nas pessoas, a gente consegue acompanhar ali o andamento processual. O ideal, se você tem a intenção, o direito, a intenção de passar esse direito para seus cônjuges e filhos menores, o ideal é que o processo comece a ser preparado já na fase 4, né? Que é quando de fato os documentos que foram ali juntados começam a ser analisados, né? Porque, por exemplo, para filhos menores, há requisitos a serem cumpridos, né? Então, o objetivo é que seja um processo seguro e essa preparação desses vínculos, da construção desses vínculos, da comprovação desses vínculos, sejam criados antes, né, de ser dada entrada no processo em si. O artigo
segundo, por exemplo, da Lei de Nacionalidade, em que prevê esse direito da transmissão da nacionalidade para filhos menores, sempre previu a exigência desses vínculos, né, com a comunidade portuguesa para esse filho menor, por exemplo, ter direito à nacionalidade portuguesa, né? O que acontece é que recentemente, salvo engano, foi 2022 ou 2023, a conservatória ela mudou de entendimento e agora ela exige que esse filho menor que vá solicitar a nacionalidade portuguesa comprove o vínculo independentemente da idade dele. Antigamente a conservatória, né, que é o órgão que tem competência para estar analisando e julgando esse tipo de processo de nacionalidade, eles entendiam que somente filhos menores acima de 14 anos deveriam comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. E agora esse entendimento mudou. E agora, independentemente da idade desse filho, esses vínculos devem ser comprovados. Por isso que é extremamente necessário que a construção, a comprovação, a preparação desse processo seja o quanto antes, né? Tem observado que os grupos, né, nas redes sociais não se falam em outra Uhum, coisa, ou seja, sim. o processo ali começa a caminhar ou encerra e as pessoas ficam, nossa, né, e agora o que é que eu faço, né? Principalmente, normalmente as pessoas que fazem nacionalidade, principalmente via judeu-sefardita, do que a gente observa, né, Diego, é que essas pessoas fazem a nacionalidade muito pensando em transmitir exatamente para os seus filhos, né? A maioria. Então, exatamente. Então, saber exatamente quando dar entrada é muito importante. E aí, agora, a dúvida, na verdade, Uhum. geral, né, que a gente tem observado é: ok, como é que eu sei, então, que o meu filho tem como comprovar vínculos afetivos com a comunidade portuguesa para atender um desses requisitos que é exigido para para fazer a solicitação, né, do pedido de Uhum. nacionalidade dele? Carol, é o que eu sempre falo com os meus clientes. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo para isso. Só analisando cada caso, ok? Fazendo uma análise jurídica segura para ver a viabilidade dessa transmissão de direito. Porque varia também de acordo com a idade desse filho menor, né? Então, cada faixa etária, mais ou menos, de forma porque cada faixa etária, o menor tem uma certa autonomia sobre a vida, né? Então, só analisando cada caso mesmo para a gente fazer a viabilidade jurídica desse direito. Então, para isso, você que está assistindo aqui a live, né? Se você se encontra nessa situação, é muito importante que você tenha a orientação correta. E para isso, a gente sugere, inclusive, também, a gente tem um link, né, no nosso formulário, aqui na bio, que tem formulário especificamente para quem tem dúvidas e quer iniciar esse processo de dar entrada tanto para filhos menores como cônjuges. Então, vai lá no formulário que consta no link na nossa bio, preenche, que a gente vai entrar em contato para entender melhor a situação e direcionar a situação para o melhor cenário possível, né, para ter um sucesso. Uhum. É, Diego, ok, falamos então de filhos menores que têm direito a requerer a nacionalidade por serem filhos, né, de pais naturalizados. Correto. E agora a gente precisa falar também dos cônjuges, né? Uhum. Os cônjuges que são casados com portugueses que se naturalizaram também têm direito a requerer a nacionalidade portuguesa? Tem sim. Cônjuges casados com portugueses naturalizados têm direito pelo artigo 3º da Lei de Nacionalidade, ok? Há procedimentos prévios para serem observados antes de requerer essa nacionalidade, e lembrando que também há um tempo mínimo que se deve comprovar dessa união, né, deste casamento, que são 3 anos, devendo comprovar vínculos com a comunidade portuguesa, ou 6 anos, ficando isento de comprovar vínculo com a comunidade portuguesa. Fazendo aqui só um parênteses, né? Quando em 2022 surgiu a exigência de comprovação de vínculos com a comunidade portuguesa prevista no regulamento, né? Uhum. Para a lei sefardita, né? Muita gente se aterrorizou e, meu Deus. E só agora nesse bate-papo aqui a gente percebe que existem vários tipos de nacionalidade, né?
que, que tem essa exigência dos vínculos, né, com É Portugal. o que eu falo, é o que eu falo com os clientes. Quando começaram a cobrar vínculos com os sefarditas, né, ficaram muito preocupados e eu falei, olha, 90% dos tipos de nacionalidade portuguesa é exigido vínculo com a comunidade nacional, né? Não é uma novidade. E a gente observa isso praticamente em todo tipo de artigo em que o requerente solicita a nacionalidade e precisa comprovar eventualmente um certo tipo de vínculo. Diego, outra pergunta também que a gente recebe muito, né? Ok, filhos menores têm direito a requerer nacionalidade, cônjuges têm direito a requerer nacionalidade a partir de 3 anos de casamento, e quem tem união estável também tem direito a requerer a nacionalidade portuguesa, por ser casado, né? Que está numa união estável Uhum. com uma pessoa que foi naturalizada? Sim. A união estável, né, aqui em Portugal chamamos de união de facto, ela também permite a essa pessoa a solicitar a nacionalidade portuguesa, também pelo artigo 3º, mas existe um procedimento especial. Essa união estável, né, essa união de facto, ela precisa ser reconhecida perante um tribunal de justiça português, para Uhum. essa pessoa solicitar a nacionalidade portuguesa posteriormente. Então, primeiro precisa fazer esse procedimento para depois entrar Correto, com o requerimento, correto? correto. São dois procedimentos, né? Agora, voltando aqui um pouquinho, né? Todo mundo que está com um processo na conservatória tem como acessar esse processo de forma online e fazer esse acompanhamento diariamente. Tem gente Uhum. que faz diariamente, a gente sabe Aham. disso, né? E ali naquela linha do tempo existem as bolinhas e cada bolinha representa uma fase. Então, por exemplo, você falou que o ideal para quem deu entrada no processo sem ser de forma pensada, o ideal era, por exemplo, começar a se preparar ali, principalmente pela questão dos vínculos, né? Quando Uhum. tivesse mais ou menos na bolinha 4. Correto. Mas a pergunta que eu queria te fazer em relação à linha do tempo é em relação à bolinha 7, né? Então, Correto. assim, o que é que acontece quando a bolinha 7, quando o seu processo chega na etapa 7, na bolinha 7, né? Uhum. O que é que você me trouxe assim de observação em relação à bolinha 7 nos últimos tempos? Aham. A bolinha 7, né, é quando o processo ele encontra na fase 7, é onde o processo de nacionalidade já foi aprovado. E quando ela fica laranja, aparece para as pessoas que está aguardando que um registro de nascimento seja criado. E quando ela fica verde, é que esse registro ele foi criado, né? E aquela pessoa finalmente ela se tornou cidadã portuguesa. Mas o que nós temos visto na prática é que, mesmo quando o processo encontra-se na fase 7 e teoricamente na fase laranja e teoricamente está aguardando que seja criado esse registro, quando eu vou diligenciar os processos dos meus clientes, quando eu vou na conservatória fazer esse acompanhamento, esse assento já está criado, né? A conservatória está passando por um momento de transição de sistemas, estamos tendo avanços, né, na tecnologia, com a automatização do sistema, da criação de assentos, mas eles ainda não estão totalmente interligados. Então, é muito comum que quando eu vou fazer uma diligência na conservatória, o processo do meu cliente ainda está, teoricamente, aguardando que seja criado esse assento, mas quando eu vou lá, esse assento já está criado e aquele cliente já é cidadão português. E, A inclusive, ele já última vez, pode a passar a última vez nacionalidade que para cônjuges e filhos menores. E, de fato, da última vez que eu fui na conservatória, eu fui consultar 10 processos que estavam na fase 7, teoricamente aguardando que o assento fosse criado, e 8 eu consegui o assento, né? Então, assim, 80% dos meus clientes já estavam com assento criado, só que no sistema não estava constando essa informação, né? Ok. Diego, e aí vamos lá. Assento gerado, né? Ou seja, um registro de nascimento português, a Uhum, pessoa se torna portuguesa ali a partir daquela data, né? correto. A partir de agora, o que é que ela faz? Qual é o próximo passo a partir do momento em que o assento de nascimento é gerado? Essa pessoa, de posse do seu assento de nascimento português, ela pode se dirigir.
ao posto consular da sua região para tirar o cartão cidadão, solicitar o passaporte, ou se dirigir a alguma conservatória aqui em Portugal para solicitar o mesmo serviço. A gente brinca dizendo assim, depois de uma longa espera, né, Exato, pelo assento de nascimento, se puder fazer isso aqui, né, vai ser mais rápido, exato, comemora, toma um exato. vinho português, um pastel de bacalhau e já faz esses registros de uma forma muito mais rápida, né? A gente sempre Aham, sugere isso para os sim. clientes. Muito prazeroso, é o que eu falo com os clientes. É quase um filho, né? Que a gente é, cria e quando a gente, às vezes, pode fazer esse acompanhamento, né? Presencial junto com o cliente, solicitando o cartão cidadão, o passaporte é muito gratificante mesmo. Uhum. Bom, então encerramos por aqui. Não que exatamente todas as dúvidas, né, tenham sido esclarecidas, mas a gente queria tirar um pouco, né, essas dúvidas do que chega para a gente, né, ou seja, a partir do assento de nascimento. Então, quem quiser conversar com a gente, quem quiser tirar mais dúvidas, pode sempre ir no link que está na nossa bio e lá vai ter um formulário específico para filhos menores e cônjuges de pessoas que foram naturalizadas. Então, clica lá, entre em contato com a gente, que a gente vai te retornar e esclarecer tudo o que for possível. Diego, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, né, pelos seus esclarecimentos, sempre muito importantes aqui, né, para quem acompanha a gente. E quem estiver assistindo essa live, e que sabe que tem algum parente, algum amigo, né, que esteja fazendo um processo de nacionalidade portuguesa e que tem interesse em transmitir isso, não deixa de enviar para eles e Isso. também de fazer com que eles entrem em contato com a gente para que a gente possa dar, obviamente, os melhores esclarecimentos. Diego, tem algum ponto que eu não perguntei ou que você deseja falar? A gente já vai encerrar. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu acredito que quem tem direito, né, a essa nacionalidade, independente se é por sefardita, se é filhos menores, cônjuges, solicitar o quanto antes, né? Nós estamos vendo muita mudança aqui em Portugal devido ao novo governo formado. É natural que as ideias sejam diferentes. A lei, né, de imigração já está sendo alterada. E pode ser que também a lei de nacionalidade seja alterada no futuro ou breve, né? Então, quem tem direito, entrar em contato, né, comigo, através do Forms aí no perfil da Rotunda, para estar garantindo esse direito, né? Isso. Você tocou num ponto muito importante, né? E os processos que estão sendo analisados, por exemplo, hoje na conservatória, provavelmente são processos que ainda não eram possíveis na altura serem feitos de forma pensada, né? Uhum. Porém, as pessoas que, por exemplo, vão iniciar os seus processos agora podem garantir isso, né? Correto. De acordo com, lembrando que o marco temporal, né? É sempre Exato. a data da É o entrada. Queria que você que eu falasse sempre um falo. pouquinho sobre isso, Pois é. aproveitando. Aham, aproveitando a deixa. É muito importante isso, porque o marco temporal, né, a lei que vai reger todo o processo a lei do momento da submissão. Então, a partir do momento em que esse processo ele foi submetido na conservatória, não importa se vai haver alguma alteração legislativa no decorrer da análise daquele processo, se aquele direito vai acabar, não vai poder novos requerentes solicitarem, né? A partir do momento que seu processo está na conservatória, aquela possibilidade daquele direito, né? Aquela análise daquele processo está garantido. Ou seja, se eu entrar hoje com um pedido de nacionalidade, por Uhum, naturalização, e eu der entrada, então, nos meus filhos, junto com o meu uhum, processo, dos meus filhos menores, do meu cônjuge, isso quer dizer, então, que o direito deles, mesmo que quando o processo for analisado, a uhum, lei não exista mais, ou uhum. seja, eu não possa mais transmitir, o que vai contar, então, vai ser a data que eu dei entrada que essa lei existia. É isso? Exatamente isso, Carol. Exatamente isso. Traz uma maior segurança, né, jurídica, para quem está aplicando e também para quem está analisando o processo.